Imagine um país em que um presidente polarizador perdeu a tentativa de reeleição e recusou-se a aceitar o resultado. Ele declarou que a votação foi fraudada e usou as redes sociais para conclamar seus apoiadores a se levantar. Eles o fizeram, aos milhares, atacando prédios do governo. Depois, a insurreição fracassou, o ex-presidente enfrentou uma investigação criminal e os procuradores o levaram a julgamento por tramar um golpe. Isso soa como uma fantasia da esquerda americana. Na outra grande democracia do hemisfério é realidade. Em 2 de setembro começará no Supremo Tribunal Federal o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o Trump dos trópicos. As provas soam como um retorno ao passado turbulento do país. Um ex-general 4 estrelas tramou a reverter o resultado da eleição. Assassinos planejaram matar o verdadeiro vencedor da eleição. Como nossa investigação sobre o complô explica, o golpe fracassou por incompetência, não por falta de intenção. É provável que Bolsonaro e seus associados sejam considerados culpados. Isso faz do Brasil um caso de teste de como os países se recuperam de uma febre populista. Na Polônia, 2 anos após o Lei e Justiça PIS perder o poder, uma coalizão liderada por Donald Tusk, um centrista, é limitada por um novo presidente do PIS. No Reino Unido, o Brexit agora é impopular, mas Nigel Farage, o político que o inspirou, lidera nas pesquisas. Nem mesmo o massacre do Hamas, em 7 de outubro de 2023, tirou Israel de suas amargas divisões. Mas a comparação mais marcante do Brasil é com os Estados Unidos. Os dois países parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários, com Donald Trump, nesta semana, mexendo com o Federal Reserve e ameaçando cidades controladas pelos democratas. Em contraste, mesmo enquanto o governo Trump pune o Brasil por processar Bolsonaro, o próprio país está determinado a resguardar e fortalecer sua democracia. Uma razão pela qual o Brasil promete ser diferente de outros países é que a memória da ditadura ainda está viva. O Brasil restaurou a democracia em 1988. O Supremo Tribunal Federal, moldado pela Constituição Cidadã, promulgada naquela época, ainda se vê como um baluarte contra o autoritarismo. Além disso, a maioria dos brasileiros enxerga com clareza o que Bolsonaro fez. A maioria acredita que ele tentou dar um golpe para se manter no poder. Governadores estaduais conservadores que disputam enfrentar o presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, na eleição do ano que vem, precisam dos votos dos apoiadores de Bolsonaro para vencer. Mas até eles criticam seu estilo político. Esse reconhecimento abriu a oportunidade de reformas. Como expomos em nosso briefing, a maioria dos políticos brasileiros, à esquerda e à direita, quer deixar para trás a loucura bolsonarista e sua polarização radical. Dos figurões empresariais em São Paulo aos caciques políticos em Brasília, há um surpreendente consenso sobre uma agenda difícil, porém urgente de mudança institucional. Paradoxalmente, uma tarefa-chave é conter o Supremo, apesar de seu papel de guardião da democracia brasileira. Como árbitro de uma Constituição que chega a 65 mil palavras, o tribunal supervisiona uma vertiginosa variedade de regras, direitos e obrigações, da política tributária à cultura e aos esportes. Grupos que vão de sindicatos a partidos políticos podem levar ações diretamente. Algumas vezes os próprios ministros iniciam processos, incluindo um inquérito sobre ameaças online, algumas delas contra o próprio tribunal, o que o torna vítima, acusador e juiz. Para dar conta de uma carga de 114 mil decisões só em 2024, a maioria das decisões vem de ministros individuais. Há amplo reconhecimento de que juízes não eleitos com tanto poder podem corroer a política tanto quanto salvá-la de golpes. Os próprios ministros veem a necessidade de mudança. Reformar o tribunal será difícil, mas seu poder é apenas parte da bagagem constitucional que o Brasil carrega. Ele também sofre de incontinência fiscal crônica, em particular isenções tributárias fora de controle e aumentos automáticos de gasto. Parte disso foi consagrado na Constituição de 1988 para conter aspirantes a líderes autoritários. Parte a culpa do Congresso, que tomou o controle do orçamento federal e usa sua influência para financiar projetos favoritos. O efeito é deslocar investimentos e enfraquecer o crescimento. Em teoria, isso aponta um caminho. Bolsonaro deve ser julgado por seus crimes e, se for considerado culpado, punido. No ano que vem, a eleição deveria ser disputada em torno de reformas mais amplas. Na prática, nada disso será fácil. Um obstáculo é Trump.
Ele acusou o Supremo do Brasil de caça às bruxas contra o seu amigo e, no início de agosto, impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O governo também aplicou sanções Magnitsky, uma exclusão do sistema financeiro americano normalmente voltada a violadores de direitos humanos e cleptócratas, a Alexandre Moraes, o ministro que conduz o caso Bolsonaro. Outras autoridades e políticos podem vir a ser alvo. Isso remete a uma época feia passada em que os Estados Unidos habitualmente desestabilizavam países latino-americanos. Felizmente, a interferência de Trump tende a sair pela culatra. Apenas 13% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos, e elas consistem em grande parte de commodities, para as quais é possível encontrar novos mercados. Os Estados Unidos já concederam inúmeras isenções. Até agora, os ataques de Trump apenas fortaleceram a posição de Lula nas pesquisas e forneceram uma desculpa para qualquer notícia econômica ruim antes da próxima eleição, em outubro de 2026. Os obstáculos internos para a reforma são maiores. Mesmo que as elites queiram mudança, o Brasil ainda é um país dividido. Bolsonaro tem apoiadores fanáticos que causaram problemas, especialmente se o tribunal impor uma pena severa. Reformar o tribunal e a Constituição exige que grupos abram mão de poder pelo bem comum. É natural que se apeguem ao que têm, nem que seja porque não confiam em seus adversários. Todos querem crescimento, mas para que ele aumente, alguns terão que abrir mão de privilégios. Tensões, portanto, serão inevitáveis. Mas, ao contrário de seus pares dos Estados Unidos, muitos dos políticos tradicionais do Brasil, de todos os partidos, querem jogar conforme as regras e avançar por meio de reformas. Esses são sinais de maturidade. Ao menos temporariamente, o papel de adulto democrático do hemisfério ocidental mudou para o sul.